Quem trouxe a Bíblia, abra ela comigo, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. Nós vamos ler duas referências. 1 Samuel 16, 13 e 1 Samuel 17, verso 45. Guarde bem estas duas referências. Quantos estão de posse dos referidos endereços bíblicos, digam amém. O primeiro deles diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite, diga comigo, do azeite, e ungiu-o no meio dos seus irmãos, diga comigo, e ungiu-o, mais forte, e ungiu-o. Diga para quem está do seu lado: você vai ser ungido hoje. E olha só o que aconteceu. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Verso 45 do capítulo 17. Olha o resultado da unção na vida de Davi. Versículo 13 do capítulo 16, ele está sendo ungido. Capítulo 17, versículo 45, ele está protegendo a casa de Israel das ameaças de Golias. Olha o tanto que a unção deixou o homem forte, irmão. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Diga comigo: família ungida, família protegida. Obrigado, podem tomar os vossos assentos. Queridos irmãos, eu estava buscando em Deus, o Espírito Santo, uma palavra para compartilhar aqui esta noite de quarta-feira com os irmãos, no encerramento desta campanha deste mês, família ungida, família protegida. Quanto mais nesta noite tão especial, que ao final deste culto, ao final desta programação, você receberá uma espécie de unção com a imposição da mão dos pastores, e você vai sair daqui depois de todo este mês de novembro de campanha, certos de uma coisa: a unção de Deus está sobre a sua vida, a unção de Deus está sobre a sua casa, está sobre a sua família, para você proteger o seu lar. Preste bem atenção. Você sabe que Davi é um dos personagens mais marcantes da narrativa sagrada. A Bíblia tem exemplos de heróis autênticos, vidas que nos inspiram a sermos melhores e a subirmos mais alto. E dentre esses exemplos está diante dos nossos olhos aqui esta figura tão conhecida de todos nós, que é Davi. Falta-me aqui adjetivos para qualificar a pessoa de Davi, visto que a Bíblia, só no Antigo Testamento, cita o nome dele 713 vezes. 66 capítulos do Antigo Testamento se reservam a contar a história de Davi. Nós sabemos que ele foi o 8º filho de um velho morador de Belém de Judá chamado Jessé, bisneto de Boaz e Ruth. Ele foi entregador de marmitex, ele foi o que matou Golias, foi o maior rei da história de Israel. Tanto é que no centro da bandeira do Estado de Israel tem uma estrela, e o nome dessa estrela é Estrela de Davi. João Calvino diz que Davi é uma espécie de espelho, e enquanto nós estamos olhando para ele, estamos vendo o fluxo contínuo da graça de Deus. Lynn Anderson diz: e Deus sorrirá para nós, qualquer um de nós, se tivermos um coração semelhante ao coração de Davi. Mas nós olhamos para todo este processo de desenvolvimento da vida de Davi, e nós entendemos que o que fez a diferença na vida desse homem, irmãos, foi a unção. A unção de Deus é que fez a diferença na vida de Davi. E veja que este Davi foi ungido em uma época que a casa de Israel estava fragilizada, a casa de Israel estava ameaçada, estava passando por um período de muita turbulência, de muitas ameaças, um período muito difícil para Israel como casa, Israel como estado. Mas aí Deus escolhe Davi. Deus escolhe Davi para quê?
para proteger a casa de Israel. E como Deus escolheu Davi para proteger a casa de Israel, o que Deus fez com ele? Deus derramou sobre ele o azeite. Deus ungiu a vida de Davi. Nós estamos atravessando um período muito turbulento, de muitas ameaças, de muitas lutas, de muitas dificuldades. Mas Deus lhe presenteou com a oportunidade de você estar nessa casa aqui hoje, para você ser ungido e você proteger a sua casa em nome do Senhor Jesus. Agora veja bem, ele nasce, e quando ele nasce houve uma espécie de susto dentro daquela casa. Segundo a tradição judaica, a parteira que pegou Davi, leva ele toda assustada para as mãos do pai, o seu Jessé. E Jessé pega aquele garoto, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que levantar o garoto para cima e dizer o nome do menino para Deus. Porque nome para um judeu é muito mais do que uma identificação para lhe salvar nos pantanais da generalidade. Nome para um judeu é um caminho de esperança. Nome para um judeu é associá-lo a uma promessa. E agora Jessé está segurando aquele menino e ele olha para o céu e diz assim: Deus, aonde foi que eu errei para nascer uma criatura tão estranha como essa na minha casa? Qual é o motivo do susto de Jessé? A cor dos cabelos de Davi. O texto, os versículos anteriores ao que lemos, o verso 13, diz que ele era ruivo. E o problema dele é exatamente esse. Porque ser ruivo na cultura judaica era terrível. Porque o ruivo é uma aproximação do vermelho. E o vermelho é a cor da terra amaldiçoada pelo pecado de Adão, em Gênesis 3:17. E os judeus entendiam que a maldição não estava só na terra, mas na cor da terra. E para eles, na ótica cultural judaica, tudo que fosse vermelho, ou que fosse parecido com vermelho, tinha um dedo de maldição de Deus. Isso é uma questão cultural daqueles tempos. Irmão, o negócio era tão sério, que algumas casas judaicas, quando nascia uma criança com os cabelos da cor dos cabelos de Davi, o próprio pai sacrificava, dizendo: maldição não vai crescer aqui dentro de casa. Só que Jessé é um homem crente, é um homem de Deus. Ele olhou aquele recém-nascido e disse: o meu Deus é o Deus que ama o diferente. Levantou o garoto para o céu e disse: o teu nome será Davi, porque Davi significa amado de Deus. E de repente a história anda. Ele vai para o deserto, e lá no deserto ele vai aprender o valor da unção, porque ele escreveu a maioria dos seus salmos enquanto estava passando pelo deserto. Os 74 salmos, a maioria deles são experiências de deserto, e foi lá no deserto que ele aprendeu o significado da unção, quando ele estava pastoreando as ovelhas. Preste bem atenção, e ele tinha que atravessar essas ovelhas pelo deserto. Antes de entrar no deserto, o que ele tinha que fazer? Individualmente com cada ovelha, ele tinha que pegar uma porção de óleo e derramar sobre a cabeça da ovelha. Por quê? Porque no deserto tinha umas moscas, uns mosquitos, que penetravam nos orifícios auriculares das ovelhas. E quando aquele mosquitinho vinha voando e pousava sobre a cabeça e entrava nos ouvidos das ovelhas, elas ficavam desorientadas. E a primeira coisa que elas faziam, se afastavam do rebanho e saíam correndo, batendo com a cabeça em pedra, arrastando a cabeça pelo chão e batendo em tudo quanto é coisa. Para quê? Para se ver livre dos mosquitos que haviam penetrado nos seus orifícios auriculares. Aí Davi, antes de entrar no deserto, para proteger as ovelhas das moscas, o que ele fazia? Derramava o azeite na cabeça de cada ovelha, porque o azeite era um antídoto contra aquelas moscas. A ovelha que tinha azeite na cabeça, ela passava pelo deserto e empreendia a sua marcha e saía do lado de lá. Por quê? Porque a ovelha que tem azeite, a mosca não lhe perturba. Irmão, tem muita gente batendo cabeça por aí,
Tem muita gente dando cabeçada por aí. Sabe o que é? É falta da unção de Deus sobre a cabeça. Porque quem tem a unção de Deus sobre a vida, ele não se afasta do rebanho, ele não se afasta de casa. Quem tem a unção de Deus, ele permanece aqui junto com o rebanho, adorando e glorificando o nome do Senhor. Por isso que ele escreveu o Salmo 23 e o verso 5, o que é que ele diz? Unge a minha cabeça com óleo. Davi disse, a unção tem que vir sobre a cabeça. E quando o pai dele fez a reunião para receber Samuel, Samuel chegou lá com um vaso cheio de azeite, e ele disse, eu vim aqui para ungir o novo rei. Sacrificaram o novilho, fizeram toda a festa, e agora ele disse, vou derramar o azeite. Aí vem Eliabe. Eliabe está chegando à academia com uma toalhinha nas costas, todo forte, com seu crossfit, seu muay thai, seu UFC. Aquele homem parecia uma muralha humana. E Samuel falou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Deus disse, eu não vejo como vê o homem. O homem vê o que está por fora, eu vejo o que está por dentro. Deixa o grandão passar. Aí passou Eliabe, passou Abinadab, passou Samar, passou Radai, passou Ozem, passou Natanael, passou todos os filhos de Jessé. E quando parecia que não tinha mais ninguém, Samuel olhou para Jessé e perguntou para ele, acabaram-se os jovens? E Jessé pensou, como é que eu vou falar do garoto agora? O cabelo dele não está nem ruivo mais, agora já é vermelho pelos raios de sol do verão e pela poeira que sobe da terra avermelhada de Belém. Imagina Jessé abaixando a cabeça e pensando, eu não posso falar dele. Mas como é que vai mentir para um homem que é sacerdote, juiz e profeta como Samuel? Aí Jessé falou dele, olha, até que tem um. Só que quando a chance caiu para Davi ser rei, ele começou perdendo de 6-0. Arrumaram um monte de defeitos para Davi. Só que depois da lista de defeitos, Samuel disse, vai buscá-lo, porque nós não nos assentaremos em roda da mesa enquanto ele não vier aqui. Sabe o que eu acho lindo aqui, pastor Salmo? É que Samuel, pastor Felipe Moreno, podia muito bem pegar aquele vaso de azeite e ungir Davi lá no meio do campo. Sabe por que Samuel não fez isso? Porque unção é para quem tem endereço. Unção é para quem está em casa. Ele estava no campo trabalhando, mas para receber a unção ele teve que voltar para casa, porque unção é para quem tem endereço. Unção é coisa fixa. Tem muita gente que pensa que unção é uma espécie de gasolina de avião que você recebe para ficar circulando e rodeando pela terra. Não, irmão, a unção é para você servir em casa, é para você ser abençoado em casa, é para você proteger a sua família, é para você abençoar a sua igreja. Deus vai derramar unção sobre você hoje em casa. E o Deus, pastor Roberto, o Deus que está falando com Davi, que está querendo ungir Davi, é um Deus com um endereço fixo. Você vai ver que tudo aqui está relacionado à mesa. A unção foi perto de quê? Da mesa. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele quis o quê? Prepara uma mesa, porque mesa é coisa fixa. Deus não tem bandeja para ninguém, porque bandeja é pouca e é flutuante. Deus tem mesa, porque a mesa é abundante e é fixa. Mas a mesa tem endereço, e o endereço da tua mesa é esta casa. Vem para perto da mesa, que a mesa tem abundância, e do lado da mesa você vai receber a unção sobre a tua cabeça e sobre a sua vida. Aí Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Davi. Texto que eu li do verso 13. E sabe o que a Bíblia diz? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E a partir daqui, o nome dele foi apresentado para a comunidade de Israel. Porque antes dele receber a unção, ninguém sabia o nome dele. Há pelo menos 10 adjetivos relacionados a Davi, mas ninguém sabe o nome dele. Ele é o menor, ele é o que está no campo, ele é o que pastoreia as ovelhas, ele é ruivo, e fala um monte de coisas sobre ele. Mas quando ele recebe a unção, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Porque não adianta você aparecer antes de receber a unção. Primeiro você recebe a unção, e depois Deus lhe apresenta para a comunidade. Eu profetizo que essa noite você vai receber uma unção poderosa sobre a sua vida,
e Deus vai lhe apresentar na tua comunidade, no teu setor, na tua rua, no teu contexto de inserção. Todo mundo vai saber que você tem a unção de Deus sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra pode confirmar adorando a Ele. Aleluia! E agora, ele recebe a unção para quê? Para ficar parado? Para ficar deitado eternamente em berço esplêndido? Para descansar de dia, repousar de tarde e dormir de noite? Ele recebe a unção para quê? Para ficar usando óculos sem lente, jornal sem letra, botina larga e balançando na rede para lá e para cá, e dizendo que a minha vitória tem sabor de mel. Irmão, a vitória tem sabor de mel, mas para quem paga o preço por ela. A vitória não vai cair do céu, ela vai ter que ser conquistada. Você recebe a unção para ter coragem de lutar e proteger a sua casa. A unção aqui é para dar o quê? Autoridade, ousadia, coragem. E eu gosto dessa palavra coragem. A unção encoraja Davi. Winston Churchill, que foi primeiro-ministro britânico na época da Segunda Guerra Mundial, ele disse uma frase muito forte sobre a coragem. Ele disse: a coragem é a primeira de todas as virtudes, porque sem a coragem, todas as outras desaparecem na hora do perigo. Então essa unção que Deus está te dando hoje, é para você ter coragem para proteger a sua casa. Esta unção está te descendo sobre você hoje para lhe encorajar. Aí agora, ele recebe a unção, e quando ele recebe a unção, ele volta novamente para o deserto. Ele volta para o deserto, está tendo uma batalha. É aqui nessa batalha que eu quero chegar. Está tendo uma batalha no Vale de Elá. Os soldados de Israel estão acampados do lado sul, e os soldados dos filisteus estão acampados do lado norte. E no meio tem um vale, cerca de 1,5 km de largura. E agora os soldados de Israel estão sendo desafiados pelos soldados dos filisteus. E os filisteus, eles tinham muita habilidade para a guerra, porque eles tinham desenvolvido a questão de administrar a fundição com bronze, com ferro. Então eles vinham muito mais preparados para a batalha. E sabe o que é mais sério aqui nesse texto? É que os filisteus primeiro invadiram a casa de Israel, entraram dentro dos termos de Israel, e a Bíblia diz que eles se alojaram na tribo de Judá. Veja, meus irmãos, que inimigo ousado é esse? Ele não desafiou Israel de lá do território deles. Eles saíram do território deles e invadiram a terra de Israel, a tribo de Judá. E de dentro da tribo de Judá, eles começaram a desafiar o exército de Israel, representados por um homem que se chamava Golias, 2,90 metros de altura, uma espada na sua mão que pesava 15 quilos, vestido com uma manta de malha entrelaçadas de argolas de bronze que pesava 90 quilos. Agora pense um homem com 2,90 metros, com um braço levantado para cima e ainda com uma espada na mão, irmão. Que imagem imponente, assustadora e apavorante que não é essa? E ele ainda gritou: dai-me um homem para que possa lutar comigo. E a Bíblia diz que Saul e os seus homens ouviram, e quando ouviram, se atemorizaram e se assustaram e se esconderam. Por quê? Porque estava faltando unção sobre a cabeça deles. A unção é que lhe encoraja no momento dos desafios. E a Bíblia diz que Golias permaneceu lá durante 40 dias. Ele permaneceu dizendo a mesma coisa. Agora veja um horário: de manhã e à tarde. Por que de manhã e à tarde? Porque Golias queria estabelecer um domínio sobre os soldados de Israel no lugar mais estratégico, que é a mente. Golias queria dominar a mentalidade dos soldados de Israel. Aí ele vinha de manhã, porque tudo aquilo que você absorve através do teu campo visual e do teu campo auditivo, nas primeiras horas do dia, eles ficam se reverberando o restante do dia e tende a estabelecer um domínio sobre a sua mente. Aí ele vinha todo dia de manhã, para que os soldados de Israel vissem o seu tamanho, a sua força, sua estrutura bélica, a potência da sua voz, e ficavam todos com medo de Golias. E de tarde, aonde ele estava, no mesmo lugar, repetindo a mesma coisa, Golias está usando uma coisa que o inimigo sempre ao longo dos anos tem usado para afrontar o povo de Deus. O que é? O poder da comunicação.
Veja que Golias não feriu ninguém, não machucou ninguém, não deu nenhum golpe com a sua espada, mas mesmo assim, ele estabeleceu um domínio total sobre os soldados de Israel, que eles ficaram inertes, paralisados, subjugados a ele, durante 40 dias, sem poder reagir de forma nenhuma. Por quê? Porque Golias dominou a sua mente, a nossa mente. Todas as nossas ações são produzidas nos teatros da nossa mente. Alguém diz que de 100% da nossa atividade cerebral, apenas 10% estão no campo da consciência. Os outros 90% estão no campo da inconsciência. Só que as informações que você absorve, daquilo que você vê e daquilo que você ouve, elas se reverberam e ditam comportamentos sobre você dentro desses 90% do campo da tua inconsciência. Então tem coisa que você ouve, tem coisa que você vê e domina a sua vida sem que você perceba. Os soldados não estavam percebendo, mas eles estavam sendo dominados pelas palavras, pelas afrontas e pelos dizeres de Golias. Agora olhe para cá. Está entrando em cena um garoto de aproximadamente 17 anos de idade, com uma efa de grão tostado, 10 queijos e 10 pães. Ele tem o rosto todo queimado pelo sol, um alforje vazio, uma funda sem pedras, mas ele está entrando com sua mente livre, porque sobre a cabeça dele tem a unção do Todo-Poderoso. Séria. E Deus colocou a unção aonde? Deus colocou a unção sobre a cabeça. O lugar que o povo mais reprovava foi o lugar que Deus mais abençoou. O povo olhava para ele e dizia: a sociedade não pode receber, por quê? Porque tem o cabelo ruivo. E Deus disse: eu vou colocar a minha unção, é onde todo mundo coloca o defeito, eu vou colocar a minha unção. Oh, Deus vai transformar os teus maiores defeitos na tua maior habilidade, para confundir aqueles que se levantem contra ti. Oh, racalabrahai. Pastor Salmo, as palavras de Golias dentro daquele vale são o quê? São as moscas que sobrevoam e querem penetrar nos orifícios auriculares de Davi. Só que Davi está dizendo: eu estou entrando no vale, só que sobre a minha cabeça tem o óleo que é antídoto contra as palavras de Golias. Oh glória! Davi ouviu a mesma coisa que Saul e os seus homens. Davi viu a mesma coisa que Saul e os seus homens. Só que Saul e os homens viram, temeram, apavoraram-se e esconderam. Quando Davi ouviu, ele disse: espera aí, o que a gente ganha se a gente matar esse grandão aí? Não, rapaz, primeira coisa, sua família nunca mais vai pagar imposto em Israel. E Davi está lutando. Quando eu me disponho a lutar para defender a minha casa, isto me motiva. O que motivou Davi a entrar na peleja foi o quê? Foi ele saber que aquela vitória poderia abençoar a casa dele. Aí disseram outra coisa: o rei vai enriquecer com todas as riquezas da terra. Tem mais uma: quem vencer esse gigante vai casar com a filha do chefe. E Davi falou: gente, peraí, não deixe esse gigante sobrar para ninguém não, ele é meu. Esse gigante é a oportunidade que Deus está me dando de mudar de vida. Aleluia! Pessoas normais aproveitam oportunidades. Pessoas extraordinárias criam oportunidades. Todo mundo ali, todo mundo que era listado para estar ali dentro daquele exército, tinha oportunidade de enfrentar Golias, mas ninguém quis. Agora Davi não era listado no exército, ele não tinha oportunidade para lutar, mas ele disse: eu vou criar, porque eu moro lá no deserto, eu não tenho Instagram, não tenho um vídeo no YouTube, eu não tenho Snapchat, eu não sou famoso, eu não tenho Facebook, eu não tenho iPhone X, eu não tenho nada, eu não tenho Camaro amarelo, eu não tenho roupa de marca para usar, eu estou todo queimado do sol, todo mundo me despreza, mas eu vou matar esse gigante, e todo mundo vai saber que há Deus em Israel, todo mundo vai saber que Deus está na minha vida. Aí Saul mandou chamar ele: deixa eu dar uma olhada nesse menino. Aí olhou ele, irmão. Davi estava lá, sabe aqueles irmãos, o terno maior do que ele, sapato ganhado, cabelão todo estragado, rosto todo queimado pelo sol. Falou: gente, da onde é que apareceu isso aí? Quem que é o pai desse menino? Aí Davi falou assim:
O urso levantou, eu matei o urso. O leão levantou, eu matei o leão. O Deus que me deu vitória sobre o urso e sobre o leão é o Deus que vai me dar vitória sobre esse gigante. E quando as pessoas te desprezarem pelo teu estereótipo, comece a contar as maravilhas que Deus já fez na sua vida. Aí Saul quis vestir a armadura dele em Davi. Só que quando ele vestiu a armadura de Saul, o trem não foi, irmão. Não deu conta de andar, muito pesado. Quando Deus lhe der a oportunidade para mudar a sua vida, seja você mesmo. Não queira ser quem você não é. Eu fui convidado uma vez para pregar num grande congresso em São Paulo. Me ligaram aqui, meu nome era Nilson Silva e tal. E na época não tinha internet, então eles não me viram em foto, não me viram nada e me levaram. Irmão, quando eu cheguei lá, uma festa enorme, uma multidão de gente, dezenas de cantores famosos. Mas quando eles olharam para mim, eu vi que o líder do trabalho desanimou. Ficou me olhando assim e falou: como é que é seu nome, cidadão? Eu falei: Nilson Silva. Então você que é o pregador? Sim. Aí me colocaram para sentar lá perto de uma caixa de som. E aquele sonzão estrondando, quase arrebentando os meus tímpanos. E ele começou a dar oportunidade para o povo cantar. Começou a repetir as oportunidades para o louvor e tal. E falou, e falou, e falou. Não me apresentou e virou aquela luta tremenda. E irmão, quando deu quase 10 horas da noite, ele falou: veio um rapaz aqui lá de Goiás. E vamos dar uma oportunidade para ele. Vem cá, meu filho. Estamos terminando, gente. Fica tranquilo, já estamos terminando. Amém. Aí me passou o microfone. E Deus falou comigo: seja você mesmo. Aí eu tinha decorado uns negócios assim diferentes. Falei: eu vou soltar aqueles negócios que eu decorei, que na época estava na moda, pastor Salmo, falar os livros da Bíblia todinho. Falei: vou começar em Gênesis, vou terminar lá em Apocalipse, e depois eu volto, e em Gênesis ele é a semente da mulher, e vou falar tudo que Jesus é na Bíblia, e eles vão ver. Aí Deus falou: não, seja você mesmo que eu vou te usar. Quando eu segurei aquele microfone, o Espírito de Deus falou para mim: está vendo aquela senhora que está lá em cima? Eu falei: estou. O Espírito de Deus me disse: ela está com câncer, está desenganada da medicina. E eu disse: a senhora está com câncer, está desenganada da medicina, mas o Deus que me trouxe lá de Goiânia tem a cura que a senhora precisa aqui agora. Irmão, ela recebeu uma autoridade de Deus sobre a vida dela, e ela era uma pessoa que todo mundo conhecia, e a glória de Deus tomou conta da vida dela, e tomou conta da igreja toda. Foi um poder extraordinário de Deus no meio daquele povo. E quando eu entreguei o microfone, eu fiz mais de 15 agendas no estado de São Paulo, e Deus falou para mim: está vendo? Eu te dei a oportunidade para você ser quem você é. Não queira usar as armas de Saul, seja você mesmo, e Deus vai te abençoar com as tuas. Aleluia! Aí Davi se levantou e falou: não, Saul, isso aí não serve não, deixa eu ir com aquilo que eu estou acostumado. Enquanto isso ele está lá em cima do monte ainda. Mas quando ele decide lutar, o que ele tem que fazer? Ele tem que descer do monte. Só que o monte, ele era um monte todo acascalhado. Ele dava o primeiro passo, o cascalho levava ele até lá embaixo. Ele deu o primeiro passo, o cascalho levou ele até lá nas margens do ribeiro. Ele disse: eu já desci do monte, mas quem quer vencer a guerra tem que descer mais. Ele desceu aonde? Desceu no ribeiro. Ele desceu no ribeiro e começou a catar pedras. E a Bíblia diz que ele pegou 5 pedras e colocou no seu alforje. Cada pedra daquela tinha o seu significado, porque depois você vai ler a Bíblia e vai pesquisar, e você vai saber que Golias tinha mais outros irmãos. E Davi era tão inteligente que ele disse: eu vou pegar uma pedra para Golias, mas vou colocar umas reservas aqui para os irmãos de Golias, se eles aparecerem também. Sabe o que significam estas pedras e esse ribeiro? O ribeiro aqui é a casa de Deus. Toda vez que você sai da sua casa e vem para a casa de Deus, você está descendo no ribeiro. Irmão, essa imagem de Davi de joelhos catando pedras, ela é emblemática, porque do outro lado do ribeiro tem um gigante alto, forte, cheio de estruturas bélicas, e do lado de cá tem um garoto de joelhos catando pedras. Só que sobre a cabeça dele tem a unção do poder do Espírito Santo de Deus. Aí ele pega 5 pedras e coloca no ribeiro. Sabe que pedras são essas? São a campanha que você está fazendo aqui na igreja. Cada
Cada quarta-feira que você vem é uma pedra a mais no seu alforje. E você tem pedras suficientes para quê? Para proteger a sua família de Golias. As pedras estão no teu alforje para você proteger a sua casa. Quem encheu o alforje de pedras nos dias aqui dessa campanha, levante a sua mão e diga glória a Deus. Aleluia. Ele se levanta. Quando ele se levanta, a Bíblia diz que quando ele está indo na direção de Golias, Golias está vindo na direção dele. Só que Golias está vindo andando e Davi está indo correndo. Davi tem o quê? Atitude. Você já recebeu a unção de Deus sobre a sua vida. Agora você precisa ter atitude. Porque tem gente que está cheio de unção, mas está morrendo na mão do gigante. Por quê? Porque não tem atitude. Você precisa ter ação. Porque na maioria das vezes a parte de Deus não vai ser uma ação, vai ser uma reação mediante a tua ação. Como é que é isso, pastor? Está lá na lei de Newton, terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação. Toda força que você emprega na natureza, ela responde com a mesma força em sentido contrário. Por isso que o avião voa, ele solta um jato de ar na natureza, a natureza reage com a mesma força em sentido contrário, impulsionando o avião e fazendo ele voar. Esta é a terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação. Ela foi descoberta por Newton, mas foi criada por Deus. E o mesmo Deus que criou a lei da ação e da reação no mundo físico, é o mesmo que criou a lei da ação e da reação no mundo espiritual. No mundo espiritual, a ação é com o homem, a reação é com Deus. A ação é pequena, a reação é grande. A ação é natural, a reação é sobrenatural. A ação começa aqui, a reação começa no céu. Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, ação, e ele se chegará a vós, reação. Aquele que pede ação, recebe reação. O humilhado, ação. Será exaltado, reação. Aquele que bate, ação. Se abre, reação. Aquele que busca, ação. Encontra, reação. Clama a mim, ação. Responder-te-ei, reação. Joga pedra no gigante, Davi, ação. Gigante no chão, reação. Fazer a campanha, famílias protegidas, ação. Receber o milagre de Deus aqui hoje é a reação. Aleluia. Diga para pelo menos 3 pessoas aí: você já entrou em ação porque você está aqui. Já entrou em ação. Quem não tem ação, nem aqui apareceu. Quem não tem ação, está assistindo novela em casa agora. Mas quem tem ação, veio para a casa do Senhor, veio receber a bênção de Deus. Agora, a tua ação vai vir aqui. A reação de Deus, Ele vai abrir as janelas dos céus sobre a tua casa, sobre a tua família. Recebe essa palavra, recebe. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse altar. Eu estou sentindo o céu aqui nesse ambiente. Meu irmão, recebe essa presença do Espírito. Recebe essa graça do Espírito. A unção de Deus já está descendo aí. Se você é batizado com o Espírito Santo, abre a sua boca agora e comece a falar em línguas estranhas. O Espírito Santo só pode te encher quando você abre a boca. Quem quer profetizar, quem quer falar em línguas, tem que abrir a boca. Você abre a boca e Deus te enche. Você abre a boca e Deus te unge. Você abre a boca e você recebe poder. Oh, aleluia. Há uma autoridade de Deus sobre esse ambiente aqui. Aleluia. Irmão, amanhã quando você chegar lá no seu trabalho, o povo vai te estranhar. Que é isso? Que brilho é esse no teu rosto, rapaz? Que brilhos são esses nos seus olhos? Você vai dizer: é a unção de Deus. É a unção de Deus. É a unção de Deus que está sobre a sua vida. Aí Davi se levanta. E Golias começa a dizer: vem, rapaz, que eu vou fazer uma farofa de você, vou distribuir para as aves do céu comigo. E Davi disse: vai não, tu vens a mim com lança, com escudo, com espada e com tudo isso aí que está na sua mão. Agora eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Pastor Silvio, parece que Davi
usou a palavra exército no plural, mas ele não tinha que usar no singular, porque o exército de Israel não é só um. Por que Davi usou exércitos no plural? Porque quem tem unção de Deus sobre a cabeça consegue se conectar com o mundo espiritual. A unção, ela nos conecta com o mundo espiritual. E agora Davi estava vendo dois exércitos. Ele estava vendo o exército de Israel acampado ao seu redor, na sua retaguarda. Mas Davi também estava vendo um exército espiritual. Os anjos de Deus que estavam sobrevoando aquele ambiente. Os anjos de Deus que estavam aguardando receber ordens para lutar a favor de Davi dentro daquele vale. Irmão, você tem um exército aqui para lutar pela sua família. A catedral da família é um exército. A sua luta é a luta de todo mundo. A sua peleja é a peleja de todo mundo. Mas eu queria te deixar muito seguro de algo aqui hoje. O teu exército que está ao teu favor não é só o exército da catedral da família. Tem um outro exército que está lutando ao seu favor. São os anjos de Deus que estão sobrevoando esse ambiente para receber ordens ao seu respeito. Oh, aleluia! Oh, glória! Aí Davi joga. E quando Davi joga a pedra, Eliabe está dizendo assim: como é que eu vou falar para meu pai que meu irmão cometeu um suicídio aqui hoje? Saul está dizendo: esse menino toca tão bem, vai acabar na mão de Golias. Se abrissem ali para fazer apostas, ninguém iria apostar em Davi. Davi, irmão, está em uma condição totalmente desfavorável diante de Golias. Mas o que fortalece Davi é algo invisível que ninguém consegue ver, pastora Cássia. É a unção de Deus sobre a cabeça dele. Quem olha para você não consegue ver esta unção que está sobre a sua cabeça. Os teus concorrentes, os teus opositores, os inimigos que querem ver teu fim, quem sabe tem zombado de você como Golias estava zombando de Davi, mas eles não estão vendo que sobre a sua cabeça tem uma unção poderosa, tem uma graça poderosa, irmão. E aí Davi coloca a mão no alforje, pega a pedra e solta, e a pedra cintila pelo vento e acerta bem na testa de Golias. Uma única brecha que existia na sua testa, um ambiente aberto, a pedra acertou. Agora, irmão, pensa comigo aqui. Quem jogou a pedra foi um garoto de 17 anos. Uma pedra lisa na testa de um gigante. O osso da testa é o osso mais duro do corpo humano. Aquela pedra lisa jogada por um garoto na testa de um gigante não era para fazer nem cócegas. Mas o texto diz no verso 49 do capítulo 17 que a pedra ficou cravada na testa de Golias. Sabe por quê? A unção te dá uma força que as pessoas não vão entender. A unção te dá um poder que as pessoas não vão entender. E quando a pedra acertou, ficou cravada na testa, ao invés de Golias cair para trás, a Bíblia diz que ele caiu com o seu rosto em terra. É a lei da ação e da reação. Davi entrou em ação porque jogou a pedra de lá para cá. Aí Deus diz: Davi, você jogou a pedra, quem vai derrubar o gigante sou eu. Aí Deus leva a mão nas costas do Golias e joga Golias no chão com os pés, nos pés de Davi. E quando Golias cai no chão, a Bíblia diz que Davi pulou em cima dele, arrancou a espada do Golias, cortou a cabeça do Golias, botou na sacola e voltou para o arraial de Israel, dizendo que o Senhor é todo poderoso, o Senhor deu vitória, a casa de Israel está protegida. A casa de Israel está protegida. Por quê? Sabe o que Golias queria levar? Queria destruir as famílias de Israel. Se Golias ganha a batalha, Israel iria deixar de existir como nação. Se Golias ganha a batalha, ele ia pegar todas as mulheres e todas as crianças de Israel e iam levar para os filisteus. Sabe o que os filisteus queriam fazer com Israel? Dissipar, acabar, destruir a nação, acabar com as famílias, tomar os bens, tomar os pertences e tomar tudo. Mas o oponente de Israel, que queria destruir as famílias de Israel, está com a cabeça no alforje de Davi. E Davi está dizendo: bendito seja o nome do Senhor, que protege a casa de Israel debaixo da sua unção.